Pessoal, boa noite. Sejam novamente Boa noite, bem-vindos. boa noite. É um prazer ter vocês novamente. Para a gente é muito divertido a gente estar recebendo vocês, aí o Cassinelli, eu, o Xavier, a Denise, e a gente começou isso daí que foi como é que se fala? Uma dica que o Ronaldo colocou para a gente conseguiu pegar isso daí e tá trazendo para tá tendo esse bate-papo aí toda quinta-feira. Hoje a gente vai escutar um pouquinho de Xavier. O Xavier é uma pessoa apaixonada por três coisas, acho que é inovação, jazz e pela Denise. Sem isso aí. dúvida, não vou perguntar qual que Eu é inverteria a vai dar ordem problema, para né? correr o risco. Eu acho que é a Você Denise. só trocou a ordem aí, tá, Manuel? Oi? Você só trocou a ordem, né? Pô, deixou a Denise por último, Não, pô. mas é que a Denise é a primeira, né? Então essa que é a, se não, essa é a principal. Então fiz de trás para frente para valorizar. A gente anuncia por último o ganhador, né? Ah, tá malandro, hein, cara? Pô, Vamos lá, vamos começar esse negócio aí. Vamos começar. Vamos começar porque o Xavier está bem flexível e bem tranquilo. Ô, Flexível, Xavier, você falou que dá para fazer inovação no jazz. Me conta, como é que funciona isso? Na verdade, isso é uma das coisas que eu curto muito, música, né, e jazz, e aí eu comecei a encontrar alguns artigos que falavam sobre isso, do jazz como uma metáfora para a inovação. E eu fui juntando esses artigos, assim, então tem muita gente que escreve sobre isso e fala sobre isso. Então eu queria compartilhar um pouquinho desse assunto com vocês, porque eu acho que dá para... As duas coisas convergem, elas têm alguns pontos aí de convergência. Então, a ideia é o jazz como uma metáfora para a inovação, né? O que será que as empresas podem aprender com isso, né? Então, vamos lá. Aqui é um pouquinho, algumas fotos minhas ao longo do tempo aí, com a banda, né? Com o grupo Versão Brasileira, que é um grupo de amigos. A gente tem esse grupo há, deixa eu fazer uma conta aqui, 32 anos. E, bom, eu gostava de música já desde muito pequeno e comecei a tocar violão e aquela coisa. Aí chegou o momento de escolher a profissão e ficou aquela dúvida: sigo pela música ou vou pela engenharia, né? E, bom, optei pela engenharia e mantive a música como um hobby, né? O lado B. E a gente, enfim, foi juntando as pessoas. O Marcelo Leal, baixista, é amigo de infância. A gente começou a tocar junto, aí depois apareceu o Felipe na faculdade, e aí o Felipe tocava violão, baixo, e aí começou a tocar saxofone, e aí a gente, quando se formou, eu conheci através do Felipe o baterista, o Maninho, o Ruben Pence, e a gente formou um grupo e ensaiava lá na garagem do Maninho, até que a gente achou que estava legal, e aí começamos a tocar em bares em Porto Alegre, né? E então tocamos em vários lugares conhecidos daqui, outros lugares, alguns que já nem existem mais, e a gente vem tentando se divertir com a música e conseguindo, né? A gente fez um monte de amigos e tem belas histórias para contar através disso. Mas, enfim, o nome do grupo é Versão Brasileira porque a gente tocava jazz com sotaque brasileiro. Então, surgiu essa ideia de fazer a versão brasileira do jazz. Mas, enfim... O que é um sotaque brasileiro, Xavier? Sotaque brasileiro porque a gente escutou muita música brasileira, MPB e música instrumental brasileira, né? Com ritmos de samba, baião, frevo, maracatu, enfim. Essa profusão de ritmo que existe no Brasil e que só existe aqui, né? E que influenciou, a gente ouvia muito Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, Mauro Senise, enfim, uma turma aí que da pesada, e a gente se formou assim tocando as músicas deles e curtindo isso. E aí nós fomos indo botando também o repertório de jazz, mas saía sempre com um sotaquezinho brasileiro, né? Mas enfim, vamos lá. Então, fazendo um ponto aqui de ligação, né? Na verdade, a inovação,
eu digo que é um delicado balanço entre caos e disciplina. Isso serve para a empresa, serve para uma banda de jazz. Ela é muito isso. Ela tem um caos criativo muito forte, mas existe uma certa disciplina, quer dizer, um frame, vamos dizer assim, uma moldura combinada. A gente sempre diz que a gente sabe como é que a música termina, não sabe como é que ela começa, não sabe como é que ela termina. Mas existe algumas convenções, porque no meio da música tem a parte dos improvisos, e que é uma parte mais livre. Então, mas tem que ter algumas combinações prévias para que não se torne uma confusão, né? Então, o jazz, os grupos de jazz, eles têm essa característica, eles usam muito a improvisação, mas eles têm uma combinação tácita, muitas vezes, entre os músicos, que vem a partir de ensaios, de conhecimento, né? De se saber ouvir e estar preparado para reagir ao que o outro vai fazer, né? Então... Oi? Acho que tem alguém com o microfone aberto. Mas... Eu já estou fechando. E as empresas, para serem inovadoras, elas têm que ter um pouco disso, elas têm que conseguir trazer esse caos criativo, que é a parte de criação de ideias, de criação de coisas novas, fazer com que isso seja fomentado dentro da empresa e que depois seja transformado em projetos para ser levados até o mercado, né? Então, esse a parte, digamos, da disciplina. Esse caos criativo seria a geração de ideias que a gente trabalha. Fica livre e cria onde a gente... Isso, exatamente. Esse é o momento da liberdade, né? E essa liberdade ela só acontece se houver uma cultura que permita que isso floresça, né? Eu acho que eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Estou te ouvindo. Tá. Bom, então aqui é um ponto que converge, digamos, esse balanço de causa e disciplina serve para a empresa, serve para uma banda de jazz. Depois vocês vão ver por que eu estou falando isso. Então, aqui trazendo um pouco para uma tabela, né? Se a gente for olhar, né, na coluna ali, a parte de caos criativo e disciplina, né? E nas linhas, o que é atitude, comportamento, e o que é modelo de gestão, a gente poderia dizer que liderança e cultura é uma atitude, é um comportamento que permite esse caos, né, criativo, essa criação, fomentar essas ideias novas, né, que muitas vezes são produtos, negócios que estão completamente fora do core da empresa. Mas precisa ter esse momento, precisa ter esse espaço, precisa ter essa aceitação dessa novidade, né? E aí, a parte da disciplina seria a estratégia e o foco, né? A empresa tendo uma estratégia, tendo foco, ela consegue depois filtrar essas novas ideias e levar até o mercado, né? Na parte de modelos de gestão, o caos criativo está relacionado com a parte de ideias e a disciplina relacionada com a parte de projeto. Se a gente for transferir isso para uma banda, né, tem que ter essa cultura de poder trazer ideias novas, de ouvir a ideia dos outros e experimentar uma série de coisas, né? A parte da estratégia e do foco é, digamos, aquilo, as convergências, digamos, musicais. Não adianta trazer algum elemento de ópera se a banda, se o resto do grupo não curte ópera. Então tem que buscar o foco naquilo que é um gosto comum, né? Que esse é o grande filtro numa banda, né? O que vai tocar? Vai tocar aquilo que o pessoal, o grupo quer, gosta, né? Aceita, né? Tá afim de trabalhar, né? E as pessoas são diferentes, então isso sempre tem uma certa crise dentro de uma banda, principalmente se ela é uma banda que não tem um band leader, né? É um grupo realmente sem uma liderança definida. Não é a banda do fulano, é um grupo que tem um nome. Então, o foco e a estratégia aí é o consenso dos quatro, né? Dos 4, 5 dos componentes da banda. E o modelo de gestão, aí no caso, quando a gente for falar em banda, né, em grupo, é a parte
onde ela é experimentada, onde é que é o espaço para ela fomentar. Esses são os ensaios, né? Porque ali é permitido errar, não tem problema. Então, ali são os ensaios numa banda. Né? E a parte do projeto seria... Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Sim, estamos te ouvindo, Xavier. Que apareceu aqui uma mensagem que estava com má qualidade de rede. Mas a parte do projeto é a combinação, como é que é a harmonia, como é que são as partes da música, né? É aquele arranjo, né? É o arranjo da música, né? Então daria para fazer essa comparação, olhando para a banda, olhando para, né, um grupo de jazz e para uma empresa. Então, na verdade, para inovar precisa estudo, né? Então vamos lá. Eu gosto muito desse parágrafo aqui desse cara, Albert Murray. Ele foi um crítico de jazz, de literatura, era escritor também, né? E ele foi muito feliz quando ele falou sobre os músicos de jazz, né? Quando você vê um músico de jazz tocando, você está vendo um pioneiro, um explorador, um experimentador, um cientista. Tudo isso junto, na verdade, né? Porque o músico de jazz é a encarnação da inovação. Né? E é verdade isso, né? Se a gente, para quem escuta ou acompanha o jazz, a gente vai ver uma série de características nesses músicos que tem a ver com isso aqui, né? Eles são pioneiros, eles correm risco, eles são exploradores, eles experimentam muito, mas eles também estudam muito, eles estudam os músicos do passado, os movimentos, os arranjos, eles são estudiosos, e eles criam em cima dessa base, então eles vão aprendendo e vão criando, e vão aprendendo e continuamente, né? Então é muito interessante acompanhar a carreira de músicos, né, de jazz, porque a gente vai vendo o crescimento e os novos caminhos que eles vão buscando. Então, assim, o jazz surgiu em New Orleans, né, no início do século XX, né, porque era um lugar onde era um porto, era um grande porto nos Estados Unidos, na beira do rio Mississippi, e um lugar onde tinha imigrantes europeus, ingleses, franceses, e tinha também os escravos trazidos da África que vinham trabalhar nas plantações do sul dos Estados Unidos, principalmente plantação de algodão, e muitos ficavam na região ou na própria cidade. Então ali se criou, na verdade, um grande caldo cultural, uma mistura de influências da africana com a música europeia, que permitiu criar essa música que é bem diferente das outras, né? E então, ainda que o jazz traga algumas características do blues, né, que é aquela música mais do lamento, dos escravos africanos que trabalhavam nas plantações de algodão, mas ele era uma música alegre, ele surgiu como uma música alegre, e a partir do primeiro, digamos assim, que era o primeiro estilo de jazz, que era o ragtime, que era tocado por bandas, assim como esses caras estão aí, né? Muito instrumento de sopro, alguns de corda, né? E de percussão. Então vamos lá, fazendo uma timeline, assim, só para a gente entender como é que o jazz vem se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Começa com o ragtime no início do século, que cria, na verdade, a evolução disso é o Dixieland, que é uma música alegre também, que era tocada nos bares, nos cabarés de New Orleans, em 1920, né, com uma formação que tem um baixo acústico, um início de bateria, alguma coisa assim, né? E aí depois ele foi evoluindo, veio o swing, que é na década de 30, que eram as grandes bandas de jazz dançante que tocavam em salões. Então os brancos foram lá e pegaram essa influência, essa música que os negros criaram, né? E trouxeram para dentro dos seus salões também, porque eles também queriam se divertir com essa música. E eram orquestras predominantemente brancas, tinha alguns músicos negros, né?
mas era uma orquestra mesmo que tinha espaço, né, para improvisação e enfim, um ritmo pulsante. E aí veio a primeira grande revolução no jazz, né, que foram os negros se revoltando contra essas bandas de branco, né? O racismo era muito forte nessa época, discriminação, e eles criaram uma música que os brancos iam ter dificuldade para copiar, que é o bebop. Por que a primeira revolução? Porque eles começaram a colocar, primeiro, andamentos, né, ritmos muito rápidos. Né? Segundo, eles começaram a trabalhar a parte toda de harmonia, né, e tornar essa harmonia mais sofisticada. E a melodia, que é a parte que a gente canta, né, da música, ou assobia, né, a melodia também era muito intrincada, com muitas notas e muito rápida. Então era uma música que só bons músicos conseguiam tocar. E isso começou muito forte em Nova York e depois foi se espalhando pelo mundo essa escola chamada bebop. Né? Eu acho que o grande expoente como fundador foi o Charlie Parker, junto com o Dizzy Gillespie. Eles eram os músicos mais conhecidos dessa escola, mas eles foram influenciando outros músicos e isso foi se espalhando pelos Estados Unidos e depois se espalhou, foi para a Europa também. Né? E, enfim, foi uma grande revolução. Depois, nos anos 50, surgiu... Oi? Fala. Então, vamos lá. Eu não gosto de interromper, né, mas... Não. O seguinte, a gente está falando de uma época lá que o meio de... Como é que isso ia se disseminando, né? Porque nós estamos falando, apareceu lá em New Orleans, mas foi se disseminando no mundo todo. Na época era o quê? Era o rádio que levava isso? Como é que funcionava? Era o rádio, sim, as rádios tinham orquestras, né? E começaram a tocar as músicas, né? De jazz. O jazz se tornou era uma música popular, inclusive ele era olhado pela classe A como uma música assim de muito popular, de periferia, né? Não era uma música elitista, ela era uma música muito popular. Só que ela foi de tal maneira, as pessoas foram gostando de tal maneira, se tornando aficionados, que isso foi se disseminando ainda, mesmo sem internet e redes sociais, né? Mas ia no boca a boca, ia no rádio, né? Aparecia volta e meia alguma publicação, revistas especializadas que falavam sobre as agendas de show, e as pessoas começaram a ir buscar, e aí começou a surgir bares, né? Principalmente em Nova York. Depois disso, em Chicago aconteceu esse movimento, Boston, Filadélfia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, se a gente fosse pensar em inovação, é quase uma nova tecnologia que está surgindo, certo? Daria para fazer esse paralelo. Esse paralelo. Se uma nova tecnologia que está surgindo, como é que eles faziam para importar isso daí de uma região para outra? Por exemplo, assim, eu estou lá no norte, eu achei legal essa música, como é que eu importo essa tecnologia? Então, muita gente que... nos Estados Unidos tinha muita migração, né, de cidades para cidades, então os músicos iam buscar outros mercados, buscar oportunidades. E, muitos músicos negros tinham problema com droga em Nova York, então eles eram conhecidos da polícia, então eles iam para outros lugares para tocar, iam para a Califórnia tocar, porque lá eles não eram conhecidos e não tinham problema da polícia bater no bar lá e levar todo mundo em cana, né? Então, teve muito disso, né? Dos músicos migrarem e fazer turnês, né? Eles também alugavam ônibus e saíam pelos Estados Unidos fazendo shows em várias cidades, né? Então, isso foi se disseminando e criando uma cultura e aficionados, né, que iam atrás desses músicos para ouvir. Isso aconteceu, por exemplo, com Miles Davis, que foi um dos maiores jazzistas, era um cara que tinha nascido ele morava em St. Louis, né, e ele ouvia falar do Charlie Parker, do Dizzy Gillespie, até um dia que o Charlie Parker e o Dizzy Gillespie foram tocar lá em St. Louis, e ele ficou enlouquecido. E ele era um cara negro, mas ele era de classe média, o pai dele era dentista e tinha propriedade rural e tal, ele era um cara bem de vida, bem educado,
e ele foi para Nova York atrás dos músicos porque ele queria ser músico de jazz, ele tocava já trompete e tal. E aí ele foi estudar em Nova York, na Juilliard. Então isso aconteceu muito, assim, de migrações de músicos para lá e para cá, e de pessoas que gostavam, né, e que foram incentivando, e foi surgindo um mercado muito grande no jazz e sendo exportado para a Europa, porque os mesmos músicos que tinham problemas nos Estados Unidos iam para a França, por exemplo, em Paris, e lá eles não eram discriminados, lá eles não eram perseguidos pela polícia, então eles passavam temporadas muitas vezes em Paris, né? Alguns foram para a Escandinávia, né? Para os países do norte, enfim, e isso foi se disseminando assim. Se a gente pegar um outro aspecto importante da inovação, é que isso traga um resultado econômico, né? Acredito que isso deva ter criado um cluster nessa região e que veio muita gente para a região, que obviamente deve ter movimentado turisticamente e gerado valor para a região. E por outro lado, o pessoal que saiu também começou a faturar fora por conta disso, dessa inovação. Se eles estivessem tocando exatamente a mesma coisa, eles iam ser talvez um músico de ficar tocando num bar. A partir do momento que eles inovaram e fizeram algo diferente, eles conseguiram estar levando isso para fora da região e, inclusive, trazendo mais resultado econômico. Sem dúvida, isso aconteceu. Então, aí as gravadoras começaram a surgir, gravações, aí na década de 50 surgiu o LP, né, que era o vinil como a gente conhece hoje, né, ele antes tinha uns formatos eram menores, né, as músicas eram menores, e a partir de 1950 ali começaram a surgir o formato maior, então permitia até inclusive que os músicos gravassem uma música inteira de 20 minutos, o que antes não era permitido, né, por causa da limitação da mídia, né, do tamanho do disco. Então, assim, essa coisa começou a criar uma indústria fonográfica também, né, e que começou a disseminar mais ainda, né, o jazz. E aí, um dos movimentos que surgiu nos anos 50 foi o cool jazz. Aí quem já liderou esse movimento é aquele nosso amigo Miles Davis, né, que começou lá no meio dos anos 40, tocando com o Dizzy Gillespie, com o Charlie Parker, que agora ele passou a liderar um movimento onde o cool de novo, eram orquestras, só que a música era uma música mais lenta, eram baladas com arranjos sofisticados, né? E aí já era bem misturado, brancos e negros ali não tinha muita competição, né? Então, para o Miles isso era bom porque ele tinha um timbre de trompete mais lírico, ele não tinha muita facilidade assim, em tocar notas rápidas, mas ele tinha um som muito bonito de trompete. Então, esse modelo de música era muito bom para ele, né? Facilitava que ele aparecesse e despontasse como um grande intérprete, né? Claro, ele não tocou só isso, ele continuou tocando outras Xavier, Cassinelli quer fazer uma pergunta. Eu não gosto de interromper, mas o Cassinelli quer fazer uma pergunta. Cassinelli, não é pergunta, é só uma correção para ser politicamente correto, né? A gente fala preto, não negro, né? Porque preto é a palavra correta tanto que é Black Power, não Nigger Power. Parece que no Brasil não é... Bom, eu não sei, mas enfim... não, é preto. Mas existia, ainda existe, né? Mas o racismo nessa época era muito complicado, né? Então, isso acabava se refletindo na música, né? Existiam bandas que eram de brancos, existiam bandas que eram de negros ou de pretos, mas que não se misturavam muito. Agora, existia gente que não dava bola para isso e misturava mesmo, né? E que era justamente a parte mais legal da música, porque aí tu combinava várias influências, né? A diversidade sempre de culturas diferentes, enfim, de educações diferentes, né? De talentos diferentes. Mas, enfim, seguindo aí, o Miles criou também uma outra escola logo em seguida, chamada do Jazz Modal. Depois apareceu o Free Jazz, que era o rompimento de todas as barreiras, né? Era uma escola que foi liderada por um saxofonista chamado Ornette Coleman,
em que, assim, aí não tinha muita... Aquela parte da disciplina se foi embora, né? Porque era o caos criativo o tempo inteiro. E tinha gente que curtia muito isso, mas é uma música muito difícil, assim, de tu conseguir assimilar e ouvir por muito tempo. É legal, é interessante, porque trouxe novos elementos e rompeu barreiras e paradigmas e tal, que foram incorporados, e cada escola dessa aí trazia novos elementos, iam sendo incorporados, e os músicos que vinham vindo iam botando essas coisas na sua música, né? Então, assim, a gente fala em escolas, mas na verdade isso é uma grande, grande mistureba, né? As escolas são mais para tentar separar uma coisa da outra, mas na verdade muita gente que tocava um tipo de música tocava o outro também, e assim ia, né? No meio dos anos... Oi? Quando mudava essas escolas, toda vez que a gente muda de tecnologia, muda de base, existia também a crítica entre os grupos, porque tem gente que não mudava. Como é que funciona isso? Os críticos são os caras sempre chato, né? O crítico é o advogado do diabo, o cara, ele estava sempre resmungando. Na época que surgiu o bebop, eles reclamaram, porque bom era o swing. Aí, na época que surgiu o cool, reclamaram porque o bom era o bebop. E assim ia indo, né? Eles estavam sempre atrasados. Né? E os músicos estão dando a mínima bola para os críticos, né? Graças a Deus, né? Porque senão a gente continuaria lá no ragtime. Então, assim, os caras que queriam era fazer a música que fosse mais divertida para eles e com os elementos que eles tinham no momento, né? E tinha, claro, influências muitas vezes que eram sociais, políticas do momento ali, às vezes até de movimentos de outras áreas da cultura, como da pintura, como do cinema, como, né, enfim, do teatro, que acabavam influenciando a música e vice-versa também, né? Mas, assim, na metade dos anos 60, nós exportamos aqui do Brasil uma turma para fazer um show lá no Carnegie Hall, em Nova York, e aí os americanos se apaixonaram pela bossa nova, que já tinha bebido na fonte do jazz, né? Pegou o jazz com o samba, misturou e fez aquele negócio bossa nova lá, com aquela história, o cantinho, o violão e o barquinho vai, e assim, essa imagem do Rio tropical, do Brasil tropical, né? Pô, os americanos adoraram aquele troço. E aí o Stan Getz gravou, o Tom Jobim gravou o João Gilberto lá e explodiu. Esse disco vendeu para burro, né? Esse disco dele com o João Gilberto. E aí vieram as influências também da música caribenha e se criou uma escola que eles chamam de Latin Jazz, né? E assim, vejo, né? O jazz vai pegando elementos de tudo que é lugar e vai botando para dentro da sua... Né, do seu conjunto de competências e conhecimentos, né? Aí apareceram nos anos 70... Acho que o Leonardo quer fazer uma pergunta. Vamos lá. Léo. Oi, Xavier. Estou gostando muita informação mesmo. E eu gostaria que antes de tu terminar esse timeline, se tu, alguém nesse finalzinho, pudesse fazer alguns comentários com relação a algumas mudanças que levaram à disseminação do jazz. Tu comentou o rádio, depois tu comentou o LP, porque, assim, do ponto de vista de disseminação da tecnologia, da inovação, alguns tipos que podem ter morrido ao longo dessa história que a gente não vê hoje, e também sobre os instrumentos, a disponibilidade de instrumento, por que os instrumentos de sopro, por que depois o piano aparece depois. Compartilha um pouco conosco isso. Tá. Então, basicamente, né, o jazz ele surgiu, o jazz que se toca nas ruas de New Orleans é com instrumentos que tu pode carregar, porque os músicos tocam na rua, né? Então eles tocavam com uma semi-bateria, eles usavam instrumentos de trombone, trompete, né? Algumas vezes tuba em vez de baixo, né? Tuba. Porque são instrumentos que, como banda, né? Consegue carregar, tu consegue tocar e andar, e, enfim, então te movimenta de um lugar para outro. Então a música do jazz de New Orleans era muito na rua, eles tocavam em festa, tocavam em funeral, iam tocando uma música triste até o enterro do sujeito, aí largava o sujeito no cemitério e voltava aquela tropa toda dançando pela rua, virava um carnaval.
Então, isso era uma coisa muito da cultura de New Orleans, né? Depois, quando começou a ir a música para dentro dos bares e dos clubes, né? Aí começou a permitir que levasse outros instrumentos, né? Aí que aparece lá pelos anos 40, começa a ter essa parte de tocar, botar o piano junto, né? A guitarra, ela demorou a entrar porque a guitarra ela tinha um problema que o volume era baixo e aí não conseguia competir com o volume de sopros, né? Bateria, né? Então era complicado. Então ela só entrou no jazz mesmo, começou a ter uma influência maior a partir do momento que surgiu a guitarra elétrica, né? A captação do som da guitarra acústica, né? Então, mas aí, olhando assim, na década de 70, né, correndo agora um pouquinho na timeline ali, a década de 70, assim, o final dos 60, foi o ano da contracultura, né, aqueles anos da contracultura. Drogas, grandes festivais de rock and roll, com um amontoado de gente, e grandes equipamentos e palcos. E os músicos de jazz começaram a ver que ali tinha uma grande oportunidade também. E aí eles começaram a botar os instrumentos elétricos para dentro das bandas de jazz e começaram a fazer um negócio chamado fusion, que é uma mistura do rock com o jazz, e começaram a fazer sucesso e a ganhar dinheiro. E os críticos adivinhem, torcendo o nariz, claro. Bom, porque agora não tem mais contrabaixo acústico, é só elétrico, e agora tudo é eletrificado, e em vez de piano tem piano elétrico e papapá. Enfim, eles sempre correndo atrás, né? Sempre ficando para trás. E aí começaram a surgir grupos assim sensacionais de músicos que tinham tocado, vejam, com o Miles Davis. O Miles foi um dos primeiros a trazer o baixo e a guitarra elétrica para sua banda, e foi um dos primeiros a ser crucificado por causa disso. Mas como ele estava sempre se lixando, né, ele fazia, acho que até meio de propósito. Ele era afinal de contas, um revolucionário, né? E então ele mais os críticos falavam, mais ele ia nesse caminho, né? E bom, a partir dos anos dos 80 apareceu um negócio aqui que é outra modificação que é o smooth jazz. E o que os músicos de jazz, alguns, né, começaram a fazer? Começaram a transformar esse jazz, que às vezes tinha uma linguagem um pouco difícil para o grande público, numa música mais, digamos assim, mais palatável, mais comercial. As melodias eram bonitinhas, as harmonias não tinham grandes acidentes, não tinha grandes coisas assim, e tinha uma levada gostosa e, claro, tinha a parte da improvisação, legal, mas só que o invólucro, a embalagem, era uma embalagem mais comercial, mais para vender. É o que os músicos de jazz, assim, mais da gema, diziam: essa música é a música de consultório dentário, de elevador, isso aí não é jazz mesmo. Mas, enfim, quem migrou nessa corrente aí, que era um músico de jazz da gema e foi para o smooth jazz, foi o George Benson, né? Ele lançou um álbum no início de 80 que vendeu pra caramba. Aí um monte de gente, né, disse, opa, e eis aí uma baita oportunidade. E foi como é que como é que está a sua flexibilidade para esse smooth jazz? A minha? É. Olha, eu tenho alguma coisa assim de smooth jazz, mas não é a minha praia, tá? Para dizer a verdade, assim, do que eu gosto vem do bebop para frente, tá? Não tenho muita coisa de free e não tenho quase nada de smooth também, mas o resto eu tenho bastante coisas, desde o bebop, do cool, do modal, né, do Latin jazz, tem fusion, gosto muito. Então, mas vamos lá. Finalizando aqui, então, é o new bop, né? O new bop, o que é? Ele voltou lá no bebop, mas ele trouxe todo o resto que estava aí já, botou tudo junto nessa música. Então, essa música é uma música que tem calcada nas raízes do bebop, né? É mais com virtuosismo, com técnica, mas tem um espaço para influências clássicas, influências do pop. Então, essa gente é a gente que mistura tudo, é o pessoal mais novo da vanguarda do jazz, e de lá para cá, assim, não tem nenhum movimento hoje, ficou tudo tão misturado com internet, com tal, que hoje não tem, assim, dá para dizer assim, ó, que o fulano é da escola do Latin Jazz, o fulano toca free, hoje, né? Mas não surgiu uma nova escola que fosse, assim, revolucionária. Pelo menos, não que eu me dê conta, assim, talvez alguém aí possa dizer, ter uma opinião contrária. Mas a gente olhando tudo isso aqui,
que esses movimentos eles têm em comum, na verdade? É criação em tempo real, improvisação. Todos eles têm esse espaço da criação, do improviso, né? E então, assim, por que o jazz é uma boa metáfora para a inovação no mundo dos negócios, né? Porque os grupos de jazz eles têm várias características, a gente já falou de algumas, né, que são desejáveis de uma organização inovadora. Eles são uma fonte de inovação. Então, pioneirismo, originalidade, capacidade de improvisar, criatividade, capacidade de adaptação, né, liderança. E a liderança é interessante porque às vezes tu tem um band leader, mas a liderança dentro da música ela é transferida. No momento do improviso, quem lidera o grupo é o improvisador. Então é uma liderança que é fluida, ela vai se transferindo de um para outro, né? E o resto do grupo fica dando suporte para aquele cara que está fazendo o improviso, né? Porque ele é a estrela naquele momento, ele que brilha, né? Autonomia, paixão, né? Diversidade, disposição para correr riscos, um elevado desempenho. Esses músicos, para tocar essa música, que é uma música elaborada, não é uma música de assimilação fácil, precisa estudar, precisa praticar, precisa levar muito a sério a parte da técnica, dedicação, uso de novas tecnologias, né? Quer dizer, os músicos começaram a incorporar tecnologias novas ao seu repertório de instrumentos, né? Vocês vão ver aqui, eu tenho uma guitarra que ela tem o som de guitarra, ela tem um som de violão de corda de aço e ela tem eu posso ligar ela num sintetizador e usar outros instrumentos, e tudo isso ao mesmo tempo. Isso é tecnologia, né? Bom, capacidade de escutar, aí o último ali eu não vou conseguir ver porque está com... eu estou vendo aqui o rap, a parte da câmera aqui. Então, eu não me lembro o que é esse último bullet aí. Mas, enfim. Então, assim, essas características que estão na música, no jazz, elas são características que são desejáveis numa organização inovadora. Então, interessante, eu vi num artigo eu li sobre isso. O jazz é um sistema adaptativo complexo. Existe esse termo na engenharia. Então, os sistemas adaptativos complexos são redes de agentes, né? São redes dinâmicas que atuam, agentes que atuam em paralelo e onde há ações e reações constantes de um agente em resposta ao que os outros estão fazendo. É isso que uma banda de jazz faz, quer dizer, se alguém pega um caminho no seu improviso e vai para um caminho um pouco diferente, a banda vai atrás, quer dizer, acompanha isso, acentua aquela nova ideia que aquele, né, músico está levando. E isso é muito divertido. Então, assim, se é difícil dizer o que é um grupo de jazz, eu vou dizer assim, o grupo de jazz é aquele onde os músicos se divertem mais que a plateia. Porque talvez o melhor conceito, porque essa criatividade, esse ambiente assim, de criação, de improvisação, é muito divertido, é muito gostoso, é muito gratificante. Ô, Xavier, sabe que é bom saber disso, né? Porque a próxima vez, em vez de eu pagar para entrar, eu vou cobrar, né? Vocês estão se divertindo mais que a gente. Mas os músicos têm que comer também, viu? Tem que ganhar dinheiro. Mas tá feliz, tá bom, né? E ó, deu uma paradinha para você poder beber tua água aí hoje. Tá, né? Certo. Então, então esse cara falou sobre isso nesse artigo. O grupo de jazz, eles são times de alta performance, eles são auto-organizáveis, eles são automotiváveis e responsivos ao ambiente, né? O que se dentro de uma empresa inovadora a gente deseja que as equipes tenham esse tipo de conduta, né? Eles se auto-organizem, tenham alta performance, sejam automotiváveis e respondam às mudanças do ambiente para trazer inovação, né? Então esses são os pontos assim de grande contato nisso. Então eu vou botar um pouquinho aqui para vocês desse cara que se chama Jonathan Kreisberg, é um guitarrista de jazz de Nova York. O tema todo era mais longo, então eu peguei, cortei, botei só o início e o fim, né? Então agora vocês vão ver nessa parte aqui a entrada da música. Então eles mostram o tema, eles vão tocar o tema
e aí depois vem o improviso da guitarra, aí eu corto. Aí é você que vai fazer ou não? Eu vou fazer, vou botar aqui. Ah, Vamos ver bom. se vocês ouvem aí. Até que enfim, né? Já que você... Observe o baterista, como ele responde. Então, conseguiram ouvir aí? A gente ouviu, Xavier, mas aqui no meu não deu para ver a movimentação. Sugiro você passar esse link para a gente depois colocar no grupo. Tá, então agora a segunda parte da música, a saída do improviso do pianista, e aí vai ter um improviso de bateria. Observem como é que a banda se comporta. Observe o gestual deles, um olhando para o outro, para combinar os momentos em que cada um entra.
Então, muito legal. Deixa eu pular aqui. Só estava dando um corte, eu sugiro a gente mandar. Mas, pessoal, tá. Tão bom quanto a gente ouvir esse negócio, também é legal ver como o Xavier vibra com esse negócio aí, né? Que a gente tá olhando o jeito dele lá e não consegue ficar parado. Nossa, ele fica não consigo muito mesmo. Legal. Não consegue mesmo. Eu num show eu não consigo parar, tia. Eu fico pulando, batendo com o pé no chão, é uma loucura. Mas vamos lá. Eu vou passar aqui voando pelas referências para a viagem, então, para quem quiser se aprofundar nesse negócio, comece a olhar, a escutar gravações aí. Charlie Parker, né? Vou passar aqui, tem alguns dias. Thelonious Monk. Essa apresentação você vai mandar depois? Vou sim. Tá? Fica disponível aí. Thelonious Monk, né? Miles Davis. Aí vai John Coltrane, quer dizer, esses caras aqui são a base do bebop para cá, do que foi feito, assim, são os caras, né? E claro, tem milhares de músicos hoje que, enfim, bebem nessa fonte e vão trazendo coisas novas, né? Enfim. E tem um carinha aqui que eu vou, como eu sou guitarrista, né? Vou falar um pouquinho dele, que é Pat Metheny. Esse cara, ele é de todos que eu apresentei, é o único que está vivo, né? Ele é um guitarrista americano e era garoto prodígio desde muito cedo, assim, ele já tocava muito bem. Já tem mais de 50 álbuns produzidos, né? Nessa carreira dele. E ele andou por todos esses caminhos aí que vocês viram na timeline ali, ele já andou. Né? Inclusive no Free tem uns discos dele que são insuportáveis de tão chato, de tanta barulheira que é, mas são poucos, são 2 ou 3 só dos 50, os outros são maravilhosos, então é só não pegar o ruim, mas aí também é meu gosto, né? Enfim. Então, mas eu queria falar da tecnologia. Vocês estão vendo essa parafernália toda aqui? Isso aí são instrumentos automatizados que são controlados por essa guitarra que ele tem na mão aí. Então ele fez um álbum, gravou um álbum, um DVD, tocando as músicas dele nesse troço aí todo. Isso aí, então isso aí foi montado numa igreja no Brooklyn que estava vazia, né? Os caras montaram toda essa parafernália e então assim ele vai tocando e os instrumentos vão entrando na sequência que é correta. Então tem baixo, tem violão, tem percussão, tem teclado, tem vibrafone, tem uma infinidade de instrumentos. E que é tudo acionado, tocado por robozinho. Né? Então, é uma piração esse troço. Né? E, então, se a gente quer falar sobre inovação e tecnologia no jazz, não percam. O nome do álbum está aqui, ó, é esse aqui, Orchestron. Tá? Tem um DVD disso e deve ter no YouTube os filmes. Maravilhosos, né? Bom, além disso, tem alguns filmes aqui que são umas referências que eu vou deixar. Alguns são filmes, outros são documentários sobre essas figuras. E é isso, vamos tocar um pouquinho, então. Você vai tocar agora, Xavier? Muito Acho bom. Melhor, né? Antes que o pessoal durma aí. Quem mais? Cadê o saxofonista? Não tem nenhum? Ô, Francisco, eu pensei que teria. Francisco. Oi? Eu pensei que teria um saxofonista. Ó.
Viu? O Francisco... Pensei que era o Cassinelli, porque o Cassinelli tem jeito. Tem que ter um peitoral forte, né? Vou botar aqui. Vamos lá. Opa! Entrou o tema errado? O que houve aqui? Só um pouquinho, gente. Eu tenho um amigo aqui que...
Opa! Muito bom, Xavier. Muito bom. Deu para ouvir o som? Ficou bom? Deu. Xavier, Aê. situa. Aí, grande. Qual é a escola ou o ritmo que tu usou? Tu mesclou vários aí, né? Ô, Xavier, Oi. não deu para ouvir, deu para sentir, cara. Então, na verdade, eu peguei. Esse é um tema que foi criado para um musical da Broadway, depois virou um tema de um filme, e os músicos de jazz trouxeram isso para dentro do jazz. O John Coltrane gravou isso e foi, digamos, a grande referência dessa música, né? Tô picotando pra cacete. E a partir dali, os jazzistas, muitos gravaram esse tema, Pior, né? que se chama My Favorite Things, né? Inclusive é o nome de um álbum do John Coltrane. Eu usei aqui na guitarra, então, e usei um órgão também, não sei se vocês observaram, né? Tem um som de órgão. Então, isso é possível graças à tecnologia, né? Tem um captador aqui que manda o sinal para um sintetizador. Não estou ouvindo. Acho que o Gilberto está falando, não estou ouvindo. O Gilberto está falando, peraí. Gilberto, está fechado o microfone, peraí. Ele tá Gilberto, mudo está hoje. fechado. Gilberto, Tá me ouvindo? Tô. Francisco, eu tô. Tá ouvindo, Xavier? Estou ouvindo. O problema é o desemprego dos músicos, né, cara? O Ed Sheeran, hoje ele toca sozinho, parece que é uma banda, né? Mas eu acho que não substitui, né? Acho que são coisas diferentes. Eu acho que abre outros mercados, mas não substitui a banda, né? É uma coisa diferente. Mas, Xavier, tá me escutando, Xavier? Tô ouvindo. Tá. O sopro no jazz é indispensável, com todo o respeito, né? Bom, pode ser. Eu não sei, eu acho. Tu toca muito bem, tu toca muito bem. Eu, Xavier, era suspeito. O que tu tem a dizer sobre isso? Não, eu acho que, na verdade, dá para fazer a música com vários instrumentos diferentes. Tem formações que são solo, duo, trio, quarteto, quinteto, uma big band. E aí dá para misturar instrumentos de coisas diferentes. Já vi disco de jazz que tocava oud, que é aquele violão árabe lá, piano e oboé. Sei lá, dá para fazer música com tudo, né? Pô, Já por isso dizia que o Hermeto forte, Pascoal, né? que fazia música com uma chaleira. Por isso que é caótico, né? Um processo caótico. O Hermeto Então. é vizinho nosso aqui, Pascoal. Ô, Xavier. Oi. O Hermeto, ele é chama-se um bairro Jabu, que é perto a 5 quilômetros aqui. Ele é cria do Rio de Janeiro, próximo a Campo Grande. Ah, sim, é verdade. O cara é um gênio, né? Ele é um Mas gênio. só para complementar, Xavier, o problema dessa tecnologia, logicamente é um comentário humilde, que causa muito desemprego, né? Você vê que tem um cara hoje, o Ed Sheeran, ele toca sozinho e não tem músico nenhum com ele. Você acha que, como é que se fala? Eles também estão fazendo 4.0, você pensa que é só a indústria? Mas parabéns, Xavier. Vou mandar mais uma aqui, vamos lá. Oi, Edu. Oi. Deixa eu provocar. Oi, Edu, pega a sua guitarra lá, que você tá na foto com uma guitarra bonita lá, Edu. Ó, o único instrumento de corda que eu toco é sino. Vamos lá. Vamos ver se vai agora.
Muito bem. E aí? Então, agora te assopro, ó. Tinha uma harmônica aí, ó. Ô, Xavier, cadê o cara que tava tocando aí? Xavier, Xavier, vira a câmera aí, vai. Vira a câmera. Aonde? Pra ver o cara que tava tocando aí, ó, a harmônica. Que sacanagem. Tem alguém aí, hein? O cara quer te derrubar. Denise, Ele quer te derrubar, Xavier. Tem alguém aí, Xavier? Não Tem um japonês aqui. Tem um japonês aí. Olha só. A Denise. O nome dele é Roland GR33. Caramba. Pessoal, alguém tem perguntas? É isso aí. Alguém tem perguntas para o Xavier, para o Cassinelli, para o Gilberto, para o Francisco, para o Edu, Pablo, para quem que vocês quiserem. Gilberto, tá no mudo. Eu tenho uma pergunta. Opa. Quem está fazendo a pergunta? Ah, Carla, vamos lá. O Elinho também está quietinho lá. Eu queria perguntar sobre como a gente desenvolve esse processo criativo para a inovação. Às vezes eu fico pensando, tem pessoas que são super criativas, outras nem tanto. E se é um processo que a gente desenvolve, existe uma maneira de estimular, por exemplo, dentro de uma organização, que as pessoas tenham um espaço para serem criativos para poder inovar? Sem dúvida. Ótima pergunta. Na verdade, o que a gente tenta fazer é criar nas empresas esse ambiente propício para a inovação, né? Criar a cultura, criar as ferramentas para que a empresa seja inovadora, porque não basta ter um talento, uma pessoa que é super criativa e tal. Nem sempre ela é realmente inovadora, nem sempre ela consegue transformar aquela criatividade dela em algo que resulte em resultado, né, de financeiro. E ela sozinha também não consegue fazer muita coisa. Então, a gente não se preocupa muito na questão dos talentos inovadores natos, mas se preocupa em fazer uma empresa tradicional ser uma máquina de inovação, né? Criar inovação. Então, a gente cria o ambiente, estimula as pessoas a darem ideias, porque as pessoas, o ser humano é criativo, ele precisa de estímulo, né? E a gente tenta fazer com que essas ideias também se transformem, sejam enriquecidas e se transformem em negócios, né? Cheguem até o mercado e isso dê resultado. Então, para uma empresa ser inovadora, se ela não tiver processo
nada acontece. E seja de que área for. Então, a gente pode pegar uma agência de publicidade super criativa, mas se ela não conseguir entender o que o cliente quer e fazer uma criação que atenda aquilo que o cliente está buscando, ela não vai ter êxito. Então, pode ter uma campanha maravilhosa, super interessante, super criativa, mas as pessoas terminam a propaganda, as pessoas dizem, mas do que era mesmo essa propaganda? Aí não sabe do que produto o cara está vendendo, qual é o objetivo. Tá, a propaganda foi sensacional, mas será que ela foi efetivamente inovadora? Ela conseguiu gerar o resultado, né? Então, toda empresa pode ser inovadora em qualquer ramo, né? E tudo depende da cultura, né, do ambiente e de ter as ferramentas que estimulem essa inovação a florescer e chegar até o mercado. Ok. Legal, Xavier. Obrigada. Joia. Ô, Gilberto, não está dando para te ouvir. Tá sem... Tá... Quer... Só uma... Carla, só uma coisinha. Não perca o módulo 3 da próxima turma. Pois é. Eu ia dizer isso. Faço o curso com o Xavier, o Manuel e o Cassinelli. Ô, Gilberto, muito obrigado, hein? Olha, caramba, hein? Ô, Xavier. Eu sou um apreciador do jazz, né? Oi? Eu sou um apreciador do jazz. Legal. E eu não sabia que o Xavier era expert no assunto. Eu sou curioso. Eu sou um curioso. Há quantos anos tu toca? Eu... mais de 30. 40 anos. Te invejo. É a minha cachaça. Eu acho que quando tem um problema com a Denise, tu toca Não, às vezes por tocar eu tenho problemas. Eu fico aqui no mundo da lua, aqui, pá, esquece o resto. É calúnia. Olha, ela tá ouvindo, Xavier. Melhor segura aí. Pois acho que eu perdi os pontinhos aí. Você perdeu os pontinhos lá, hein? Ferrou, hein? Cláudio Oliveira tem uma produtora de música de jazz, sabia? Conhece nosso amigo Cláudio Oliveira? Pois é, sim, conheço, claro. Eu pensei que ele é funcionário em jazz também. E ele parece ter uma produtora, ele tá produzindo alguns discos. Oi, se não falha a memória, ele conseguiu pegar o nome da Copacabana. Legal. Legal. Ele era para estar aqui, até convidei ele, mas não sei porque ele não apareceu aí. Deve ter tido algum problema. O Xavier... Não, ele toca saxofone também, ele gosta de jazz. Conheço. Fica que você tomou a decisão errada lá atrás de ser engenheiro, que não dá para reverter, né? Não, mas a engenharia era hobby. A engenharia era hobby, né? Eu acho que hoje, para ser músico, tu tem que ter uma certa mentoria, né? Que eu não tive na época. Na época não tinha. Lá atrás, naquela conjuntura, era muito difícil a carreira de músico. Hoje, talvez, não sei se é mais fácil, mas as dificuldades são diferentes. Hoje a gente tem muito mais informação, muito mais acesso a muita coisa, mas também o mercado é mais disputado. Mas a verdade é que a música ela é um pouco assim um sacerdócio, né? A gente, para tocar bem um instrumento, precisa praticar muito, precisa estar sempre em cima, precisa, né? É complicado. Xavier. Oi. Deixa eu fazer uma pergunta, aí já fugindo um pouco da estratégia e falando um pouco de cultura e jazz. Tem uma rivalidade intensa entre o norte e o sul nos Estados Unidos, entre os brancos e os negros ainda no jazz? Como é que é hoje? Não, hoje não. Eu acho que não tem mais essa rivalidade, não. Eu acho que não vou dizer que é uma classe unida, tá? Porque não é. Mas não existe mais aquela disputa, assim, porque tinha uma época que os músicos, o que eles aprendiam, eles se escondiam dos outros. Hoje não tem mais o que esconder, porque a internet revela tudo, né? Você bota no YouTube ali e vai ver, vai achar músico que toca jazz na Etiópia, né? Quer dizer, que é método de tudo que é jeito, enfim, aí
Mas tinha uma época que os músicos, eles, para garantir as suas competências, a exclusividade das suas competências, eles escondiam o jogo, eles não contavam para os outros. Então, tinha uma rivalidade, assim, claro, do racismo era muito forte, institucional, né? Então tinha problemas assim graves nesse aspecto. Os músicos negros às vezes não eram pagos pelos donos de bares, era uma confusão. Mas hoje em dia não, hoje tudo muito mais profissional, os músicos são muito mais profissionais, né? E eles se ajudam, e eles se apoiam e trocam muita informação, é muito legal de ver isso. Xavier, vocês gravaram alguma coisa? Claro que sim. Nós gravamos um CD no ano 2000. A gente gravou um CD de música instrumental brasileira, né? Você tá devendo uma música até hoje. Um CD com 11 músicas, na época era tudo de 12. Eles inovaram também. O Manuel reclama que o CD tinha 11 músicas. Está no YouTube isso? Oi? Xavier, tá me ouvindo? No YouTube isso? Acho que não. Acho que não tá. Xavier, tá na hora de inovar e colocar isso daí no Spotify, né? Eu vou... Xavier. Fala. Não, só para... Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Estamos. Não, eu acho que eu fiquei impressionado, né? E, admiração, parabéns de coração, né, pela sua habilidade musical. Mas quando Obrigado. você vem fazendo essas analogias que, a princípio, ficou assim, né? Meio estranho. Como a música tem a ver com a empresa? E aqui nos meus pensamentos, eu diria, dentro da sua analogia que você vem fazendo, que o grande desafio da empresa de fazer essa comparação, como você colocou, né, que eu acho que o improviso é uma das coisas mais lindas que tem dentro da música, e o jazz ele tem muito disso, é você fazer com que, dentro de uma empresa, todos estejam dentro desse campo harmônico, mas cada um dentro dos seus instrumentos, porque o improviso é você estar dentro do campo harmônico sempre. No momento que um instrumento sai do campo harmônico, vai dar ruim, né? E eu acho que o desafio grande, né, não sei qual seria a tua opinião, dentro de uma inovação na empresa, é fazer que cada um no seu instrumento esteja, embora tocando instrumentos diferentes, mas, entretanto, todos dentro do mesmo campo harmônico, né? E como a gente fazer essa turma entender isso? Porque na comunicação. Música, os músicos se entendem, né? Tá todo mundo ali, você usa as suas escalas lá, sei lá, pentatônica, enfim, o que você achar bacana, mas dentro da empresa, cara, né, como a gente... É lógico, é o que o Castelhano falou, é a comunicação, mas eu acho bacana, é um desafio, né? É um desafio. Eu diria que até antes da comunicação, tem uma coisa que o Xavier falou bem no começo. Eles se reuniam porque tinha uma visão e tinha um propósito. O propósito dele era bem claro, de tocar jazz. E não estava um querendo trocar jazz, outro querendo tocar samba, porque o grupo não teria. Então, assim, tem um propósito bem definido, e aí depois, obviamente, a comunicação entre eles, que a comunicação, o Xavier foi mostrar, até a comunicação entre sinais, né? Sim, mas o grande barato é que lá no grupo musical não tem vaidade. O cara é baterista, o cara é guitarrista, o cara é trompete. Porque você não conhece o guitarrista. Mas, não é. É que cada um tem muito claro qual é a função dele, né? Isso. É importante também, né? É saber qual é o seu papel dentro da estrutura. A sua identidade, né? Mas, cara, é impressionante. Eu tô aqui maravilhado. Parabéns de coração. Agora, uma coisa que eu tive que sair um pouco, mas que a Carla fez a pergunta, né? Todo ser humano é criativo, né? Ele vai perdendo a criatividade ao longo dos anos, porque o ser humano ele vai sendo reprimido. Criança é o bicho mais criativo que tem, né? Só que para ele se enquadrar dentro de uma estrutura social, os pais reprimem, né? E essa repressão mata a criatividade. A mesma coisa acontece na empresa. Se o ser que está lá, ele é reprimido e ele é punido por tudo aquilo que ele faz, que não seja, mesmo que ele esteja tentando fazer certo, que não seja de acordo com os preceitos que o dono da empresa ou o chefe dele acha que tem que ser feito, né?
ele vai deixando a criatividade de lado. Eu, por exemplo, tinha um funcionário, né, que foi demitido, que um dia, porque o cara, o liderado dele, não atendeu como ele queria que ele fizesse o teste, ele deu um tapa na cara do sujeito, entendeu? Então você imagina, né, a agressividade que é um negócio desse. E hoje esse é um dos diretores da Braskem na Europa, o cara que levou o tapa. E o outro foi demitido, né? E eu coloquei ele na concorrência. Mas talvez se ele não tivesse levado o tapa, não seria diretor, né? Tá vendo? Bom. Mas... O Pablo trouxe ajudante hoje. Tem ajudante ali, ó. Estagiário aí da Ecomassa. Estagiário aí, Pablo. Adoro esse aqui, viu escutando música, ele veio ver. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Já são quase 8h30. Xavier estava muito bom. Xavier vai fazer um show de encerramento. Eu queria fazer uma observação. Agora eu entendi por que o Xavier não virou a câmera para ver quem estava do outro lado. Não era nada de... Era a Denise que está do outro lado ali, entendeu? Tá tocando, a Denise está tocando. A Denise está lá. Tá tocando lá. A Denise está soltando o playback. Não, tem na verdade, uma base pré-gravada aqui que me ajuda, né? Mas ela sozinha ela não faz nada, ela é só uma base. O Xavier não dá bola para esses caras, não, rapaz. Os caras não sabem o que falam. Francisco, esse negócio de classe unida, ele já falou, não tem negócio de união, nada, não. Isso aí, jazz, não tem, a classe não é unida, não, valeu? Principalmente você que fica no pagode. Manuel. Tu tá lá no Rio, ele tá no Sul, pô, esse negócio de... Não, Manuel. Manuel. Oi. Essa live aqui não é para quinta-feira, não. Música é coisa de fim de semana. Então tinha que ser sexta-feira. Isso é verdade. Inspirar, sabe? Inspirar. O Xavier botou até uma harmônica junto agora, hein? Ô, Tiago, eu iria mais longe. Vamos fazer sábado à noite, vai estar todo mundo confinado. A gente faz um rodízio entre pagode, jazz. Tô falando sério, cara. Vamos fazer. Eu tô dentro. Eu tô nesse sábado. Tem apoio, viu? Se vocês tem apoio. Mas vocês estão saindo? Não estão. Eu topo. Não. Ali em Cordola, ó. O Hélio concordo. Falou em cachaça, ele já... Ô, Xavier, não dá para fazer uma live com o teu grupo aí no sábado? Olha, a gente não... Eu não sei como é que faz isso, porque eu acho que tem que ter algum software para compartilhar, porque tem um delay, né? Então eu tenho... É verdade. Eu tenho que tocar e receber o sinal deles junto com o meu. Tem que ser um software que sincronize esse sinal, porque senão a gente se perde, não tem jeito. Depois os caras vão querer cachê, Cassinelli. Não inventa, não. Porra. Ué, quem tem a ideia normalmente paga, né, Francisco? Cara, o rico da turma aí é o Gladstone. A gente calma aí, Cassinelli, eu vou te tirar dessa, tá? Porque o Xavier falou assim, como ele vai estar se divertindo mais do que a gente, nada melhor do que ele pegar e, inclusive, mandar um fone de ouvido pra gente. Mas, Manuel, eu não digo para esse sábado, mas prepara um sábado aí próximo, tô falando sério. Pô, cara, a gente não faz nada dentro de casa. Então vamos cair para dentro, cachaça, vinho, o que cada um bebe a sua bebida. Não, o que eu proponho? Sintetizar isso tudo realmente é complicado, né? Quando o pessoal faz aqui essas lives, não sei o que, na verdade eles fazem, depois juntam e fica. Não está ao mesmo tempo fazendo, né? Então, o que acontece? De repente vem tua equipe, cada um tá lá, e aí tu faz o teu na guitarra, o outro lá, o cara na bateria, sei lá, faz um... O Xavier já fez, com todo respeito, não precisa mais nada. O que o Xavier fez é já o suficiente. Xavier com a Denise ali atrás, né? Com a Denise diferente, ele só na casa. Uma coisa espontânea, sem muito profissionalismo, aquela... Tá muito bom. Bem, é a minha opinião. Beleza. Bom, pessoal, show. Fechado? Então, o que nós temos quinta-feira que vem, Cassinelli e Xavier?
Eu acho que é a 3M, né? É isso? É 3M. Sexta-feira, próxima sexta a gente tem. Esses caras são bons de inovação. A gente vai competir com a professora lá, né? O Cassinelli não conseguiu, porque tem gente que vai fazer o curso da professora, mas quem não fizer, a gente vem tomar vinho. E na seguinte, a gente vai ter uma muito legal também, que é com o Oswaldo Stella Martins. Ele foi comentarista da CBN, é um dos caras assim que mais conhece da Amazônia e o que estão fazendo lá dentro da Amazônia hoje em termos de projetos e inovação. Ah, legal, hein? É muito legal. E bom, para vocês terem ideia, a gente vai contar só para fazer um spoiler aqui, ele já atravessou 2 vezes a Transamazônia de bicicleta. Uau! Caramba. Isso na época, a primeira vez não tinha satélite, não tinha nada, só tinha bússola. Não tinha nem a Transamazônica direito ainda, né? Não tinha Transamazônica. Ele vai de São Paulo a São Carlos de bicicleta, né? A cada 15 dias. Demora 11 horas pedalando. Então, Quem que é esse? É esse Oswaldo, que ele vai falar pra gente sobre isso daí. Acho que ele fez a parte de doutorado na Engenharia Ambiental. Engenharia Ambiental, e ele até um tempo atrás, ele era comentarista na CBN em São Paulo, dessa parte verde, só que acho que ele teve um problema, porque ele é corintiano e tinha que defender a causa verde, né? Então acho que não conseguiu ficar na CBN. Eu tô com ele. Pessoal, então tá bom. Xavier, cara, muito legal. Xavier, se prepara que vai ter que fazer outra dessa, hein? Legal. Aqui tá aí na escuta tá o Marcelo Leal, que é o baixista, tá o Felipe, que é o saxofonista da banda, e o Rubem Pence, que é o baterista. Tá toda a banda aí, ó. Você tem que encerrar essa live com música, hein? Eu gostaria de... Vamos fazer o seguinte, Xavier, convida o pessoal para um churrasco na tua casa e aí toca todo mundo junto. Isso, depois que tiver a vacina, né? A gente manda os filmes plásticos para ficar dividindo aí, não tem problema não. Então tá bom. Gente, abraço. Um abraço. Abraço aí, pessoal. Ô, pessoal, obrigado pela aula, Xavier. Obrigado, Xavier. Parabéns, Obrigado pela aula. Tchau. Obrigado, Elinho. Tchau, Tchau, Pablinho. Obrigado. Até mais. Tchau, Pablinho. Tchau, Pablinho. Tchau. Fala, Lucas. Ô, GDC. Alô, Edu. Tchau pra você. Tchau, Pablinho, 2. Tchau, Pablinho. Aí, gente. Valeu. Bravíssimo. Salve. Bravo. Obrigado. Bravo. Tchau a tutti. Tchau para todo mundo.
Obrigado aí, gente. Parabéns, parabéns. Foi 10. É rock and roll, porra! Foi 10. Valeu, Du. Valeu, rapaziada. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau aí. Falou, Xavier. Até a próxima aí. Até a próxima, hein? Foi 10. Obrigadão.